esse encontro 16, que a gente está iniciando hoje, né? Então, vai fazer parte de 8 encontros que a gente vai fazer para dar continuação à leitura do livro, e justamente agora dentro do capítulo que foi escrito pela Maria Louise von Franz, e que o título geral do capítulo é o processo de individuação. Né? Então, o processo de individuação é um tema central, né, da teoria junguiana, seria um núcleo principal de trabalho, né? Todo o processo terapêutico que se faz dentro da abordagem junguiana visa justamente isso, esse processo, que é o processo de individuação. E dentro da complexidade do pensamento junguiano, né, também é um processo que muitas vezes não é super bem entendido, né, porque ele tem uma complexidade, são aquelas ideias que elas nunca chegam a uma conclusão total, né? Então, são aquelas teorias, aquelas formas de organizar o pensamento que elas não estão fechadas, elas estão cada vez mais abertas, né? Então, na realidade, quanto mais tu estudar a própria abordagem junguiana e quanto mais tu estudar esse ponto específico dessa teoria, né? Mais eu vou ter insights e mais eu vou aprofundar a teoria. Pessoal, eu vou pedir uma coisa específica para o Marco, que eu estou ouvindo a minha voz aqui, Marco. Então, se tu puder, não sei, ou usar fone, ou baixar o som, porque me atrapalha um pouco eu ouvir minha própria voz, e talvez entre na gravação também, tá? Acho que já deu uma melhorada aqui. Como ele está na peça ao lado, eu ouço a minha voz, eu me desconcentro. Então, eu estava dando remédio para a Anaís, daí eu botei no Viva Voz para continuar a ouvir. Tá bom, tá bom. Então, pessoal, essa é a autora, né, do texto que a gente vai ver, né? E vamos conhecer um pouquinho esse personagem. Cada vez que a gente vai iniciar um texto, eu gosto de trazer um pouquinho sobre o autor do texto, né? Então, a Maria Louise von Franz, ela foi uma colaboradora muito importante para o Jung, né? Porque o Jung sempre teve pessoas assim junto a ele que ajudavam ele a fazer pesquisa, a descobrir os textos, a organizar o conhecimento que ele ia produzindo, né? O Jung era uma pessoa que produzia muito texto, muita teoria, que estudava muito, então ele precisava de um auxílio. Tudo que ele criou não tinha como ele fazer sozinho, né? Então tinham muitos colaboradores. E tinham alguns colaboradores que estavam muito próximos dele, né? E daí ele tinha, em determinado momento, lá pelos anos 30, ele tinha uma colaboradora que ajudava ele a organizar muitas coisas, que se chamava Toni Wolff. Né? E então, mas chega um momento que Jung começa, né, dentro da teoria dele, a gente já estudou bastante isso em outros percursos, né? Ele começa a se aproximar da alquimia. Claro, ele se aproxima da alquimia não querendo virar um alquimista no sentido de seguir os textos alquímicos e buscar transformar elementos químicos em ouro, né? Não era esse o objetivo. Mas ele encontra na alquimia a metáfora exata para explicar o processo que ele estava trabalhando, né? E daí essa colaboradora, que era uma colaboradora muito próxima, né, fica assim muito preocupada com essa história, porque é como que ela tinha uma ligação, principalmente ao catolicismo, muito forte, né? E ela começava a achar super estranho aquele papo de alquimia, e achando assim que o Jung estava indo para um caminho, né? Que iria acabar desautorizando ele frente à comunidade científica, né? Então ela estava super preocupada com isso. E daí então ela decide não colaborar com ele dentro desse processo de pesquisa da alquimia.
E dentro dessa motivação de tentar afastar ele um pouco desse estudo da alquimia, ela decide, né, chamar novas pessoas para fazer a colaboração, auxiliar ele nas pesquisas. Então, ele pede para uma pessoa que estava na universidade resgatar lá pessoas, estudantes que fossem brilhantes, né? Que fossem muito brilhantes e que pudessem auxiliar, dar apoio a Jung dentro das pesquisas, né? E com isso, ela esperava que ele, tipo, se nutrisse dessa energia acadêmica, dessa energia de estudos, e se encantasse um pouco pelas linhas terapêuticas, pelas formas como se estava fazendo, em construindo o pensamento na época, né? Então, foi com esse intuito, né, que ela conseguiu juntar uma série de jovens, né, que foram visitar Jung lá na propriedade dele, né? Que ele tinha uma propriedade grande na beira de um lago, né, lá na Suíça. E daí, então, tinha esse grupo, pequeno grupo, basicamente era um grupo de jovens homens, né, e tinha uma mulher junto, né, uma mulher de 18 anos, que era a Maria von Franz. Né? E daí, o que acontece? Né? Eles chegam nesse local, né, que era onde o Jung, a residência clássica do Jung, né, que a gente vê em tantos livros e tudo, tem uma torre, etc., e ele cuidava do jardim, ele esculpia, ele criava os textos, ele fazia as meditações dele, tudo nesse local, que é um local muito mágico. Né? E daí diz que eles chegam lá e sai, né, o Jung de dentro do mato, né? E daí a gente tem um colega aqui que trabalha um monte dentro, plantando, mexendo em pedra e coisa, me lembra um pouco até a imagem desse colega, né? Que então sai o Jung, estava trabalhando dentro do mato, estava trabalhando com plantas, etc., todo sujo de terra, né? E diz assim, vocês esperam um pouco que eu vou fazer a comida para a gente, né? Então, tudo que a gente não espera de um grande autor que vai ensinar alguma coisa, né? É que ele saia dentro do mato todo sujo de terra e ainda diga que vai fazer o almoço. E daí ele olha geral para o grupo e vê essa menina, né? Essa jovem, né? De 18 anos, e diz assim, tu não quer fazer o almoço comigo, né? E daí ele vai, né, eles vão fazer o almoço, e aí começa toda uma conversa, né, uma conversa onde ele percebe que essa jovem é muito brilhante, né, muito inteligente. E a conversa também toca ela profundamente, no sentido de que ela começa a perceber que a forma dele pensar era uma forma também muito instigante para ela. Né? E daí, ao contrário do que a Toni Wolff queria, né? Na realidade, aí começa uma relação onde a Maria Luísa von Franz vira a principal colaboradora do Jung, né? E ela sabia várias línguas, ela sabia árabe, ela sabia grego, né? E entre outras línguas que agora eu não me recordo bem. Né? E daí, então, isso era perfeito para o Jung, porque então ele deu a tarefa a ela de ir buscar os textos alquímicos, né? E traduzi-los, porque ela tinha essa capacidade de traduzir. Né? Então, vocês imaginam o fantástico que foi essa mulher, né? Tão jovem, ele já tinha, acho que 40, 50 anos, né? E essa mulher tão jovem, que se encanta, né? Ela estava dentro da área da literatura e da linguística, né? Então, essa mulher que se encanta por essa forma de pensamento, por essa estrutura de pensamento, e se dedica plenamente à colaboração. Né? E, aos poucos, nisso chega um momento que ela começa a também se encantar pela questão dos sonhos, ela tenta inicialmente
interpretar os próprios sonhos, que não dão certo para nada, né? Em um determinado momento, ela pede para o Jung iniciar a interpretação dos sonhos dela, e aos poucos ela vai se tornando também uma terapeuta, né? E ela escreveu, depois do Jung, é a pessoa que escreveu mais livros dentro da teoria junguiana, né? Ela escreveu 20 livros. Deixa eu tirar o WhatsApp, senão ele vai ficar aqui fazendo barulhinho. E deixa eu ver se tem mais coisas que eu gostaria de... Eu anotei algumas coisinhas, né? Aqui. Acho que era isso, pessoal. Então, acho que... E tem vários textos, inclusive, que em algum momento a gente pode estudar juntos, se vocês gostarem realmente da abordagem teórica dela, que a gente pode, em algum momento, aprofundar em livros, né, que ela tenha escrevido, não só em colaboração como esse texto, que é um texto pequeno, né, mas livros onde ela vai desenvolver mais profundamente a pesquisa, né? Ela fez uma pesquisa muito, muito profunda dentro da interpretação de sonhos, dentro dos simbolismos arquetípicos e dos contos de fada, né? Então, ela tem um estudo muito, muito profundo, e ela foi uma das maiores, talvez a maior divulgação da teoria junguiana. Depois foi ela que, esse livro que a gente está lendo, ela foi a principal pessoa, já que o Jung morreu antes de ser publicado o livro, né? Foi ela que organizou toda a obra, né? E depois ela se tornou uma pessoa chamada no mundo inteiro para dar palestra, dar cursos, né? E ampliando a divulgação da teoria de Jung. Então, para ele, ela foi uma colaboradora muito importante e, de certa forma, ela também influenciou bastante a presença dela, a inteligência dela, a relação de colaboração entre eles, influenciou bastante a ele, não somente ele influenciou ela, mas ela influenciou a ele também, né? Então, ela é considerada uma presença muito importante, né, fundamental dentro da construção teórica da perspectiva junguiana. E daí, então, ela é uma das pessoas, tem pessoas que dizem assim, que o texto do Jung é um texto, às vezes, complicado de ler, é difícil de ler, né? Porque ele ele faz uma construção do pensamento que, às vezes, ele vai... É como se fosse um pouco divergente o pensamento dele, e depois esse pensamento faz uma divergência, depois converge em um determinado ponto, mas, às vezes, isso não facilita muito ao leitor, né? É como se os conceitos não fossem tão transparentes assim para o leitor, né? Então, é necessário um esforço para ler. E alguma coisa que se coloca dela, né, que muitas vezes esses conceitos trabalhados por ela são melhor compreendidos, é como se ela conseguisse explicar melhor a teoria junguiana que o próprio Jung, né? Porque o texto é mais fácil, a organização das ideias é mais fácil. Então, esse conceito do processo de individuação, né, que ela trabalha nesse capítulo, é um conceito que ela consegue explicar de uma forma, né, que, digamos, aproxima mais as pessoas da compreensão do que realmente significa esse processo. Aqui a gente é um grupo de biodanceiros, né, e estamos estudando esse texto num sentido de buscar as relações que a abordagem junguiana vai ter dentro da teoria de biodança. E esse termo individuação, ele não é utilizado, o processo de individuação não é utilizado dentro da estrutura teórica de biodança. E, assim, por muitas coisas que eu já vi, né, indo em congressos, conversando com as pessoas, com os facilitadores, e com o próprio Rolando, o criador da biodança, né, a sensação que eu tenho é que, às vezes, a gente não... que essa incompreensão do que significa esse processo também nos atinge, né? E, de certa forma, um alento também perceber que não é algo
simples de compreender para qualquer pessoa, né? Não só as pessoas de biodança. Mas a sensação que eu tenho que o processo de individuação é mal compreendido, muitas vezes, dentro do nosso universo, né? De biodanceiros, não é super bem compreendido. Então, é importante a gente poder entender mais, né? E, claro, para entender isso, a gente vai entrar não nas nomenclaturas de biodança, a gente vai entrar nas nomenclaturas utilizadas, né, nos conceitos utilizados por Jung, e vamos buscar uma interface, né, algo que também nos aproxime e a gente possa ter uma visão mais profunda do que é esse tal processo de individuação, né? E quais as consequências com a biodança, porque em biodança, né, a gente fala de um processo de integração da identidade. Né? Então, eu considero que em muitos pontos, né, a gente vai coincidir com o processo de individuação. É claro que é uma forma, se chega, tanto em nível metodológico, né, se chega a esse processo de uma forma diferente em biodança, obviamente, porque a gente trabalha com uma terapia vivencial, né, com princípio vivencial, e também as formas de chegar aí, né, de própria compreensão da estrutura psíquica são diferentes, né? Mas a gente pode ver, e temos visto ao longo de tantos processos que a gente tem visto dentro da abordagem junguiana, estudando diversos autores, inclusive o próprio Jung, né, de que existem muitas coincidências, e não é por acaso que Rolando adota, dentro da estrutura de entendimento do ser humano, a nomenclatura inconsciente coletivo, que vem justamente, né, da teoria junguiana, e também outra nomenclatura que é bem interessante a gente poder observar, que é o conceito de inconsciente luminoso, que Jung não vai falar enquanto inconsciente luminoso, ele vai utilizar a palavra luminoso, que vem de outras tradições anteriores, né? Não é que seja uma criação do Jung essa palavra, mas que vem de contatos com outras abordagens teóricas, né? Dentro do estudo das religiões, dentro das experiências místicas, né? Mas que Jung traz para a sua teoria, né, como algo muito importante dentro desse processo de individuação, e que Rolando Toro vai trazer como algo muito importante para o processo de integração da identidade. Então, a gente vê aí que existem, eu não vou dizer para vocês que eu vou dar uma chave para isso, dizer assim, é assim, mas eu acho que a gente pode aqui tirar muitas reflexões, pensar, né, e tirando algumas conclusões que possivelmente não sejam definitivas, né? Porque esse processo ele é contínuo de reflexão e de pensamento. Buenas. Então, o processo de individuação, ele parte, né, de uma visão, né, que a psique humana mais geral, que a gente encontra comumente dentro aí da nossa cultura, da sociedade, né, da estrutura social, do mundo onde a gente vive, é uma estrutura fragmentada, né? Então, que existem vários eus dentro do mesmo eu, né? E que isso causa um extremo sofrimento, né? Porque é como que a pessoa não consegue ter acesso, às vezes, a quem ela mesma é, a quais são os seus desejos mais profundos, o que faz bem para ela não faz bem. Então, é como essa fragmentação levasse, né, esse ser que é todo dividido, que é todo facetado, a não ter muita clareza de quem ele é mesmo e não conseguir tomar contato com isso. Né? Essa fragmentação ela pode ser vivida, né, como numa estrutura mais neurótica, onde a pessoa se afasta de si, né, e busca não sentir as coisas, né, para se submeter às exigências do meio, que seria uma estrutura mais neurótica, ou uma fragmentação total, né, onde o eu
perde completamente o controle da situação e esse processo causa uma estrutura, vai gerando uma estrutura que é psicótica, né? Ou seja, uma estrutura onde a pessoa vai se perdendo, vai se mergulhando de uma forma muito desorganizada dentro de um mundo arquetípico, dentro de um mundo que causa angústia, né? E que a diferença entre o dentro e o fora se dissolve, né? E se cria algo terrível, né? Onde a pessoa não tem mais noção de quem é ela, quem é o mundo e o que é o mundo, né? Se o que ela ouve vem de dentro ou vem de fora, então aí a gente já tem uma estrutura onde a gente vai ter alucinações, delírios, etc. Né? Então, mas essa fragmentação, ela vai existir tanto dentro da neurose quanto da psicose de diferentes formas, né? E o processo de individuação é um processo de volta a um centro, né? Um centro que é integrador e é gerador de uma harmonia interna, onde a pessoa começa a conseguir se compreender, se ver, né? E ver quem ela é profundamente, né? E querer criar uma ressonância com isso. Então, o processo de individuação é um processo de integração do si mesmo, né? Essa palavra si mesmo, que significa o self, o centro, né? O centro desse ser. Esse é um centro arquetípico, porque ele está também numa relação profunda com um processo de inconsciente coletivo, né? Com um processo de um conhecimento muito profundo que extrapola a questão individual. Então, e o processo de individuação, ele é o processo que permite entrar em contato com o self, com essa profundidade, né? E não só entrar em contato, mas com o objetivo também, né? Se a gente pode utilizar essa palavra objetivo, que eu acho que não seria adequado, né? Porque não é uma meta, é algo que acontece naturalmente, mas o processo completo ele se dá quando não só a pessoa contato com o self, como é capaz de expressá-lo, colocá-lo no mundo. Né? Aí o processo se completa. Então, usando até algumas metáforas que a Clarissa Pinkola Estes utiliza, que é uma autora mais recente, né, mas que eu gosto muito, que ela diz que a gente entra em contato com a nossa selva interior, né, com a nossa floresta interior. E essa floresta, às vezes, está esquecida, está abandonada, ou a gente nunca mais foi lá, não tem mais nem como andar de tão fechado que está, né? E daí a gente vai lá, consegue tocar nisso, né? E nos nutrir dessa energia ancestral, e daí só que não necessitamos ficar fechados ali, mas tem um caminho de volta, onde eu carrego todo esse tesouro também para ir para o mundo, né? Então, é dessa ressonância, descobrindo, abrindo as trilhas para o interior e voltando desse interior para o exterior, trazendo a riqueza da presença de si no mundo, que é o processo de individuação que acontece. E isso, claro, eu acho que a gente pode utilizar a palavra propósito, né? Leva um contato com algo muito profundo que quer se expressar no mundo. Então, e que se completa nesse processo. A palavra propósito, né? Eu acho que é uma palavra que eu gosto, né? Mas que às vezes também pode se confundir assim um pouco com questões religiosas, né? Onde a gente vai entrar numa coisa de destino, etc. E não é esse o centro da questão, né? O centro da questão não é uma coisa que está predestinada, mas sim algo que é profundamente significativo para o meu ser, que quer se expressar no mundo. Eu vou tomar um golinho de água, pessoal.
Então, esse processo de individuação, né, na realidade, ele é a configuração do nosso crescimento psíquico. Né? Então, à medida que eu venço esse medo do contato consigo, né? Desculpe, pessoal, tem que tomar mais água. Então, à medida que eu venço, né, vou ousando ouvir algo além da superfície, né? Eu vou mergulhando dentro dessa viagem interior, né, e profunda, buscando esse centro organizador que é o self. Então, à medida que isso acontece, existe sim um crescimento em nível psíquico, né? Que é justamente esse processo de integração que me propicia amadurecer. Então, e a Von Franz, ela é uma pessoa, né, que ela estudou muito, muito a interpretação de sonhos, né? E a interpretação de sonhos como um processo de contato profundo com o inconsciente, né? Vendo os sonhos como uma manifestação do self, como mensagens, né? Como um grande conselheiro que está dentro da gente, né? E que nos fala de alguma forma, né? Então, não é só através dos sonhos que as falas profundas acontecem, né? Mas dentro da perspectiva junguiana, o sonho ele tem muita importância, né? Porque ele traz um elemento simbólico que está falando. E essa fala não é uma bobagem, não são coisas superficiais, mas sim estão falando de uma profundidade, né? De uma profundidade muito grande. Então, o sonho está dizendo algo. Então, os sonhos, eles podem ter, né, um significado imediato, né, que tem a ver com uma situação que eu estou vivendo agora. Mas também os sonhos, muitas vezes, eles têm um significado que está além do que eu estou vivendo aqui agora, mas ele tem um significado dentro da minha existência, né? E esse significado dentro da minha existência, ele me leva, né? A mensagem do sonho me leva mais do que resolver ou ser o sintoma, ou a febre, ou a ponta do iceberg de algo que eu estou vivendo agora na minha vida, né? Que eu tenho que resolver, ou que está me afligindo, né? Mais do que isso, né? E que podem ter sonhos que são relativos a isso, mas tem toda uma questão nos sonhos que pode estar muito além dessa coisa do momento, né? Que é uma compreensão existencial, uma compreensão das necessidades mais profundas desse ser que somos nós, os sonhantes, né? Então, aquele sonho pode ser relativo a algo que está me passando agora, mas também pode ser relativo a uma mensagem que é relativa à minha existência no mundo, a quem sou eu, a quem realmente eu sou na minha profundidade. E muitas vezes os sonhos vão revelar, né, justamente o afastamento dessa profundidade, ou a necessidade de retorno a ela. Depende dos símbolos, eles vão dar indicações que vão muito além da experiência presente do cotidiano, né? Mas sim vão ter a ver com a existência daquela pessoa. E também tem outro aspecto sobre isso, né? Porque às vezes a gente vê um sonho, né? Um sonho como se ele fosse algo que abre e fecha em si. E é claro que a gente pode ver o simbolismo de um sonho específico, mas o importante é a gente conseguir ver os sonhos, né? Então, existe uma unidade maior que não tem a ver com um sonho específico, mas que tem a ver com a estrutura
dos sonhos que eu tenho, né? Então, os símbolos que se repetem, os lugares que se repetem, sensações que se repetem, né? Então, isso faz com que exista uma linha que vai unir todos os sonhos, né? Ou todos os sonhos de um período, todos os sonhos, inclusive, da nossa vida, né? Então, tem diversas dimensões de uma estrutura sonhante, né? Uma estrutura sonhada e que estão falando principalmente quando a gente vai ver o sonho do ponto de vista da nossa existência, do significado da nossa presença do mundo, né? Em quem sou eu, numa profundidade. Então, essa unidade que transcende ao único sonho, né? Mas essa unidade que se dá pela relação que vai se estabelecendo de um sonho com o outro, está falando de um ponto de vista da nossa existência, da nossa presença no mundo, de uma forma muito potente. Então, é interessante que a gente consiga perceber essa linha, né? Essa linha condutora, e que a Maria von Franz diz que não é, se a gente esperar que isso seja uma linha lógica, né? Então, agora eu estou sonhando a respeito de tal tema, isso vai se repetir, não sei, 5 vezes, 10 vezes, ou como se fosse uma coisa linear, isso não acontece. Então, os sonhos, né, essa ligação de um sonho com o outro, não tem uma estrutura linear, é uma estrutura sinuosa, como um labirinto, né? Que vai, daí de repente desaparece, daí ressurge lá num outro ponto, né? Mas se a gente tem uma visão aérea, né, das relações entre sonhos e um sonho e outro, a gente começa a ver que existem relações, né? Relações, e essas relações falam de algo muito profundo que existe na gente. E é interessante isso, né? Porque então, muitas vezes, nós, naquela coisa lógica, né, e a vontade de resolver logo as coisas, pensamos, ok, então qual é o caminho que eu tenho que seguir, né? Que eu vou me determinar e vou resolver logo essa história, eu vou descobrir quem eu sou e acabou, né? E daí o que a Maria von Franz diz? Que isso não tem como fazer por determinação, né? Então, e não existe nenhum esforço possível que se faça que possa levar a gente a chegar a essa compreensão. Que a única forma de a gente contatar profundamente com o self é se entregando, confiando e aguçando a nossa percepção. Então, tendo a ousadia de se entregar a esse mundo, né, simbólico, esse mundo das sincronias. A sincronicidade é algo que também ela vai estudar muito, né? Esse mundo das sincronias, esse mundo das mensagens que parecem tão ocultas e às vezes são tão evidentes, esse mundo dos símbolos e o que eles querem nos dizer, não como uma receita pronta de que seu sonho com determinada coisa é isso, né? Mas esse navegar dentro de algo, né, que vai se revelando. Então, isso não acontece se eu me esforçar para chegar aí ou determinar que eu quero chegar aí, né? E sim quando eu me entrego e percebo. E daí, então, eu trouxe aqui, tá ruim essa imagem, mas eu não consegui outra, tá, pessoal? Eu até poderia criar a imagenzinha, mas já não tinha mais tempo, porque eu fiz a apresentação hoje. Então, eu tirei essa imagem da internet, né? Mas está horrível. Mas eu trouxe para... Ela está no livro, né? Vocês podem ver essa imagem no livro, que eu acho que é melhor, né? E eu não conseguia, fiz a apresentação na última hora, então daí não deu nem para, de repente, tirar uma foto, botar no computador, etc. Né? Então, vai essa aqui mesmo, tá? Mas no livro vocês vão encontrar ela bem bonitinha, né? Então, que coloca, né, esse círculo que a gente está vendo, ele vai falar um pouquinho de como, né, dentro da perspectiva junguiana, a gente vai entender o self e a relação com
vários aspectos psíquicos, em especial com o ego. Tá? Então, a gente vai ver no centro desse, na realidade é um globo, né? Não é um círculo, mas é como uma bola, né? Um globo. Então, a gente vai ver lá no centro desse globo esse ponto escuro que é o si mesmo, é o self, né? E o self está bem no centro porque ele é o centro organizador de toda essa estrutura. E daí a gente tem essa outra estrutura aqui, que parece um furinho, né? E que a gente pode dizer que aqui está o ego, né? Então, o que o ego faz? Ele faz uma interface entre esse centro profundo e o mundo externo. Tá? Ele faz essa interface. E o que seria bem saudável? Que ele pudesse sentir as mensagens, esse ímpeto, essa imagem, essa mensagem que está nesse centro integrador, e pudesse fazer essa interface de realizar, operacionalizar dentro do mundo, né, aquilo que esse centro pede, né, necessita. O que acontece? Só que a gente pode pensar assim que isso é como um olho, né? Então, o ego está aqui em cima, ele tem uma perspectiva sobre esse mundo interno e esse mundo externo. Tá? Então, ele olha esse núcleo de um determinado ângulo e olha aquele mundo externo de outro determinado ângulo. E ele não consegue ver, por exemplo, desse lado aqui, né? De outro lado. Então, é como se ele tivesse uma visão parcial das coisas. Né? E o grande problema da questão do ego é quando ele não consegue olhar aqui para dentro, ele vai olhar para fora e ele começa a se confundir achando que ele é a totalidade. Né? Não percebe que ele é só esse furinho aqui, né? essa zona aqui, ele acha que é o todo. Né? E daí essa desconsideração, né, essa falta de percepção, essa inflação do ego, né, leva a que ele não contate mais com esse centro integrador. E daí é como que visse o mundo a partir de uma perspectiva superficial, porque não olha mais para dentro, né, e de um ângulo que é um ângulo, um pequeno ângulo egóico, que pode ver o mundo de determinada forma, mas que quando o ego está inflado, então a gente vai achar que esse ego, né, ele acha que é a totalidade, e ele acha que ele tem razão, né? E ele acha que, de repente, pode ser que o mundo inteiro esteja errado, né? E que ele tem razão, ou ele pode lutar enlouquecidamente para corresponder às expectativas do meio, por não perceber que ele tem um centro organizador ao qual ele deveria estar a serviço. Então, é como que na nossa cultura ela tivesse uma grande dificuldade de perceber esse centro integrador. Né? Isso dentro de uma perspectiva de racionalidade, às vezes das próprias correntes da psicologia, ou dentro de perspectivas filosóficas variadas, né? Então, é como se não existisse uma falta de percepção que existe um núcleo organizador, né? E que as mandalas nos falam disso com muita clareza, como essa aqui, que foi o próprio Jung que desenhou, né? Que existe um centro organizador. As mandalas, elas são imagens muito impactantes, né? Porque elas nos falam justamente de que existe um centro organizador. Né? E depois a gente vai ver todos esses caminhos tortuosos que aparecem nas decorações da mandalas, né, como essa que a gente tem aqui, e que na realidade são esses caminhos tortuosos, né, esses caminhos que não são claros, esses caminhos labirínticos, sinuosos, onde a gente se perde, depois se acha, onde algo desaparece, depois ressurge, né? Então, esses são os caminhos também da alma, né? Porque a gente esteve vendo também com James Hillman, né? O quanto a alma ela tem esse caminho tortuoso, esse caminho
contraditório, esse caminho onde quer e não quer, vai ou não vai, ele se emociona e tem raiva, e depois ama e se apaixona, né? Tudo isso tem a ver com a nossa alma e com uma voz, né, interna, potente, e que faz esse processo de integração. O que a Von Franz vai falar no texto, né? Que, na realidade, a nossa cultura, né, que a gente se acha tão assim, que sabe tudo, né? Mas que a nossa cultura se afastou muito. Hoje, um colega estava falando da questão do mundo clássico, né? A gente se afastou muito do mundo clássico, né? Desse conhecimento ancestral, que está presente em povos originários e também está presente no mundo clássico, né, na antiguidade, que é essa intuição, né, de que existe um centro. Então, não é que essas pessoas poderiam explicar, né, de diversas culturas, explicar como se explicaria dentro de uma estrutura teórica, dentro de uma linha de psicologia. Não é assim, mas existe uma intuição de que existe um centro organizador. Isso vai estar presente, isso é muito importante dentro da teoria junguiana, porque isso a observação de que isso está presente em várias culturas, e daí indica uma realidade arquetípica, né? Algo que se repete, que é muito antigo, né? E que corresponde a uma vivência muito potente do ser humano. Então, os nomes que algumas culturas vão chamar esse centro integrador, essa intuição sobre o centro integrador, pode ser daimon para os gregos, né? Almabá para os egípcios, gênio para os romanos. Tá? E daí ela vai trazer esse Mistapió do Nascapi. Né? Nascapi é um povo nômade que ainda hoje, né, vive na região do Quebec, no Canadá, e que ele é um povo, né, que, claro, que sofreu todo o processo de colonização e que ainda sofre, como a gente vê aqui na imagem, né, daquela igreja ali dentro da tribo, né, sofreu bastante, mas esse povo tem uma característica de que ao menos na época que Von Franz observa, né, pode ser que eles tenham passado por coisas muito parecidas com o que está passando os nossos povos ancestrais aqui do Brasil, né, mas eles tinham uma prática de nômade que levava eles a lugares muito isolados. Então, eles eram muito espalhados e muito isolados, né? Então, nesse povo, não se construiu uma estrutura religiosa no sentido de uma coordenação entre entidades que todos aceitam, né? E que formaria uma religião. Então, eles não têm isso, mas eles têm uma crença muito importante, né? Uma conexão, acho que seria melhor a palavra, muito muito importante com algo que eles dizem que é uma voz interior, que existe, para eles existe um homem, né, uma mulher que está dentro deles e que fala com eles, né, e que essa voz interior, então, ela é extremamente sábia e que ela se manifesta também através dos sonhos, né? Então, as mensagens que vêm dos sonhos são muito importantes para as pessoas dessa tribo, né? Desse povo, porque nem tribo eles conseguem formar, dada o tipo de... isso não é uma crítica, né? É dentro daquela perspectiva de organização, né? Eles são nômades, são possivelmente caçadores-coletores, né? Então, existem pequenos grupos, são grupos muito pequenos que convivem, mas isso não faz com que se crie essa estrutura a longo prazo religiosa, né? Então, uma religião instituída, né? Mas sim uma vivência da religiosidade enquanto religar, enquanto conexão com a totalidade, baseada
é um contato muito profundo consigo mesmo, um contato muito profundo com o seu interior, né? Validando as mensagens que emanam desse interior como algo sagrado, como algo que tem extremo valor orientador. Então, quando a gente contata com esse elemento central, self, né? Seja através de um percurso terapêutico, seja através das nossas danças em biodança, seja através de uma vivência mística, né? Quando a gente contata com isso, e é como que contatar com uma orientação, né? Um processo de orientação muito íntimo, né? Então, não é um oferecimento de respostas prontas, mas sim uma resposta que não vem da consciência, mas vem daquela parte mais profunda de nós mesmos, né? Então, é uma orientação que vem da nossa profunda intimidade, por uma escuta de algo que está muito, 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 muito mergulhado, profundo dentro da gente e que às vezes as pessoas não têm, passam a vida sem nunca ter noção de que tem essa profundidade e que pode contatar com essa profundidade. Então, para o que busca o self, né? O que ele, essa experiência de contato profundo, ela nos proporciona, né? Então, esse processo de integração, esse processo de individuação, ele é um processo natural, tá? Por isso que a gente não pode forçá-lo, porque ele acontece naturalmente. O que a gente pode é não bloqueá-lo, né? E ele busca um enriquecimento, e esse enriquecimento aqui eu não estou falando de ter coisas, né, ou ter dinheiro, seja lá o que for, quantitativo, né, mas sim um enriquecimento de contatar com a beleza de si, a profundidade de si, e isso ser uma experiência enriquecedora, a maior das riquezas. Né? E isso também provoca um amadurecimento, uma outra postura frente à vida. E daí, um dos textos que eu gosto muito da Maria von Franz, que se chama Puer a Eternos, né? Ou seja, eternamente criança, e que é algo que fala muito da nossa cultura, né? Que não quer olhar para si porque não quer amadurecer, né? Então, que emocionalmente continua eternamente como um pré-adolescente, um adolescente que não consegue cuidar, não consegue se responsabilizar, não consegue se responsabilizar pelo quê? Por quem aquela mesma pessoa é, né? Pelo si mesmo, não consegue ouvir isso e realizar no mundo. Então, o contato com o self é justamente buscar esse reconhecimento e buscar o amadurecimento. Então, mas esse processo de integração, né, ele depende do self, né? Ele nasce no self, mas ele depende, ele não vai acontecer se o ego não estiver disponível a que isso aconteça. Então, na realidade, ele é um movimento dessas duas estruturas. O self que vai emanar, né? E o ego que vai se permitir captar e vai se entregar a isso. Se o ego fica resistente, negando, né? Não estando sensível e desqualificando, isso faz com que, na realidade, o processo não aconteça. Então, existe uma comunhão entre essas duas estruturas para que o processo de individuação possa se iniciar. Então, é importante perceber, né, que a gente tem uma energia inata. E essa energia que leva ao processo de individuação é uma energia inata. Mas, aos poucos, o é necessário, né, à medida que a gente começa a perceber que existe algo dentro da gente que necessita, né? Se a gente ouve o chamado
de algo que está lá dentro da gente. Só um pouquinho mais. Então, apesar de ser um processo inato, né, é importante, ele só vai acontecer se o ego se sensibilizar e, aos poucos, ter a consciência dessa profundidade. Né? E, à medida que tem a consciência dessa profundidade, se pôr a serviço dessa profundidade. Né? Então, a nossa tendência civilizatória, né, é romper essa ligação e não dar ouvidos. Então, quando realmente a gente entra com coragem na profundidade, né, do nosso ser, então o ego que começa a ter noção dessa profundidade, ele começa a favorecer o processo, né, porque ele se dá conta que o papel dele ali não é dizer que ele tem razão, não é dizer que ele é o centro de tudo, mas o papel dele ali é se pôr a serviço para a realização, para a expressão no mundo desse self. Daí, como a gente pode se perguntar, mas como é que o ego se coloca a serviço? Como é que tem que acontecer isso? Né? Então, daí a gente pode pensar assim, né? Estando sensível e receptivo ao si mesmo, ao self. Daí, estando sensível, né? Podendo ouvir profundamente, né? Com a sua inocência profunda, né? Poder ouvir essas mensagens, né? E ouvir qual é a necessidade desse centro profundo. Então, daí se colocar a serviço é abrir os espaços concretos necessários. Faltou um S ali no necessário. Então, e daí, né, em relação a esse eu profundo que se revela, né, é poder ter uma conduta de afeto, né, e de reverência em relação a esse eu profundo. Né? Então, não negar a existência e reverenciar no sentido de cuidar, no sentido de abrir os espaços necessários. Esse é o serviço do ego em relação ao self. E daí, então, dessa cooperação entre o self e o ego é que nasce o processo de individuação. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Então, para que isso aconteça, é necessário, né, a gente sair do pensamento utilitarista, né? Então, que eu vou fazer determinada coisa para ter determinado resultado, porque o processo não acontece dessa forma, ele acontece com uma escuta profunda de si e com a entrega à navegação desse processo, né? É necessário que a gente deixe de querer ter ter respostas imediatas, né? Deixe de ver os nossos processos, o contato com nós mesmos como algo utilitário, para simplesmente ouvir a nossa profundidade. Aí o processo acontece, né? Porque o ego só vai poder agir a favor do self se ele for capaz de ouvir. E, pessoal, assim, a gente tem uns minutinhos, né? E eu gostaria de passar um videozinho com a Maria von Franz interpretando um sonho, tá? Eu não consegui, assim, eu não tive muito tempo de pesquisar, eu queria que ela conseguisse um vídeo dela falando do processo de individuação, né? Tem uns livros, uns vídeos bem longos dela, de 1 hora e pouco, eu não tive tempo de olhar e ver onde é que poderia estar ela falando disso. Mas eu achei interessante a gente poder ver ela, como a gente viu o Jung, né? E poder ver ela falando, né? Falando e interpretando um sonho, né? Porque esse foi um trabalho que ela fez com muita profundidade. Então, eu vou mostrar um pouquinho esse vídeo para a gente encerrar o nosso encontro hoje.
tá? Depois que acabar o filme, a gente volta a se ver, tá? Não é que eu vou fechar a sala, mas daí a gente se vê para dar um tchau. Deixa eu ver aqui, como sempre, o vídeo é do YouTube, tá? Então, pode ser que dê alguma comercial, espero que não, tá? Então, o vídeo começa com uma pessoa contando um sonho, tá? E daí o entrevistador vai usar esse sonho pedindo a Von Franz que interprete, tá? Ela não conhece, pelo jeito, a pessoa, né? Ao menos não deixa explicado isso no vídeo. E assim, pessoal, ele não tá com uma tradução perfeita, tá? Ele tá com escrito embaixo, ele acho que está em inglês, um inglês meio alemão, assim, né? Mas ele tem aqueles subtítulos, né? Que são gerados pelo próprio YouTube. Então, não está perfeito, mas não está impossível de entender também. Por isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, vamos lá. I was driving in a car with a young woman. Só um pouquinho que não apareceu agora a tradução. Teria que... Aqui. Não. Tem que ser a tradução em português. Só um pouquinho, pessoal. Não vai dar. Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Traduzir automaticamente. Está aqui. Vamos ver. Português. Vamos ver. Português. Tá? Então, por isso que não é muito perfeita a tradução, mas dá para entender. Então, vamos lá. I was driving in a car with a young woman. At the beginning of the dream, she seemed to be a particular person I know, who, in fact, a former student of mine. And the central part of the dream involved an episode where I could look out through the top of the car, it was at night, and see the whole dome of the sky very vividly. And the stars seemed to be extremely close. I could see them not as points of light, but as spheres, as solid spheres. And I could make out all kinds of details, such as the rings on planets like Saturn and Jupiter, which one wouldn't normally see. Even in the dream itself, I remember being very, very struck by this, very impressed by this. I remember remarking to my companion that it would be a beautiful night for going for a walk. This dream begins, I'm driving by night with a female companion. Therefore, he is not at home, he's not in his professional situation at the university, he's not milling around in a pub with other people, he is driving at night with a female companion. And there, one could then ask him, how does one feel in such a situation? That's a situation where one relaxes, where one puts aside one's daily worries, one is open to nature, one is open to seeing something new, or it depends on the relationship to the feminine companion, what else one has in mind. But it suggests also possibly a love situation, or at least a situation of positive companionship, in contrast to intellectual effort or social amusement or so on. And it is night. Then we have to say, well, ask ourselves, what is it in the night? Again, in the night we are inclined to be more open, more romantic, more reflective, because our attention is not drawn away by telephones and outer things. It is a moment of relaxed reflection in general, where also the feeling and the repressed other sides of the personality come up. And now he looks up to the sky. The sky is
has always been one of the most fascinating sights for mankind. And if we go into the history of mankind, the stars have always been divine figures, gods. Even the Bushmen in the Kalahari Desert see in every star constellation the great hunter or the great god in each constellation. And the stars is the realm where, according to myth, our soul comes from and where it returns after death. In the stars, and if you think of the history of astrology, and astrology has been spread not only in the West but also in India, China, and everywhere. In all high civilizations we have astrological traditions. There the stars always served to prognosticate the future, to find out the future not only of a person but of mankind. In China, a whole group of astrologers had to watch the sky day and night and report to the emperor all signs in the sky which were interpreted as relating to the fate of the Chinese Empire. And in a similar way, in antiquity, everything was seen in the sky. Do you feel that the destiny of individuals and societies is related to the constellation in the stars? The constellations in the sky represent the background constellations of great historical events. As if in our deeper unconscious we are not isolated, we are linked up with the whole of mankind. And mankind is dreaming a dream along, which amounts for the changes in politics and religion and everything. If you think only how much the outlook of mankind has changed in the last 30 years, you see how such big collective changes take place. And to look at the sky could therefore be seen, he's looking at the deeper constellations. Constellations comes from the word stella, star, the togetherness of stars, the deeper constellations of collective and of his own personal life. Why does the dreamer try to find the constellation in the stars? He needs an orientation. Where am I in this time? What is my task? And so he looks up to the sky and sees especially this combination of Jupiter and Saturn. Now Saturn, as is well known, is an evildoer. Scorpions, serpents, the donkey and so on belong to his realm. He is a dark, destructive spirit. And Jupiter is in general the star of the kings, of the king of justice, of worldly expansion, of a royal personality, of magnanimity and all the positive qualities of a royal personality. So what the dream tells the dreamer is that when he looks for the constellation of time and naturally also of his own life, there is a combination of extreme opposites. It's a moment of change, of where destructive and constructive forces are constellated simultaneously. He's only in the first part of the dream, only impressed by the beauty of the nocturnal scene and proposes to go for a walk, leave the car and go for a walk. This is a big step forward. He gives up the mechanical way of moving through life. And when you walk, you are in much closer touch with nature, but you are also very much slowed down. So you go step by step and you feel the country, you feel the earth, you feel the trees and the air around you much better. So that is the positive change which comes around from this vision on the sky.